Gente, então, boa noite. Eu sou o Gabriel. Eu vou apresentar esse tema livre, porque no TED passado eu já apresentei meu tema ambiental. Eu cheguei à conclusão que eu queria apresentar sobre isso depois de pensar nas coisas que eu gostava de fazer antes de entrar na faculdade, né? Que eu tinha tempo para viver. Então, eu vou apresentar para vocês o que é o Roleplay Game, o RPG. Vamos lá, então. Bem, o que é o RPG? O RPG de mesa é um jogo onde jogadores se juntam ao redor de uma mesa e interpretam personagens criados por eles, dando uma cara e um perfil, com emoções, falas, habilidades e trajeitos, dentro de aventuras estipuladas por um sistema de mundo fantástico. Bom, o que eu gosto de deixar sempre claro é que o RPG ele é diferente de um jogo de tabuleiro, porque diferentemente do jogo de tabuleiro, vamos usar, por exemplo, o banco imobiliário. O banco imobiliário ele acaba quando todo mundo fica sem dinheiro. E aí só sobra um. Ou, por exemplo, o jogo da vida, quando alcança o objetivo do jogo da vida. O RPG de mesa é diferente. Ele pode se estender muito conforme a história. Ele é muito, muito, muito dinâmico. E quanto mais criatividade, melhor. Bom, a origem dele. O RPG surgiu nos Estados Unidos em 1971 com a criação do The Fantasy Game, rebatizado em 1974 de Dungeons and Dragons, famoso D&D. Algo como Masmorras e Dragões na tradução, mas eu acho que a tradução é muito ruim. O D&D existe até hoje e é um jogo de fantasia medieval fortemente influenciado pelos romances de O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Bom, aí eu quis mostrar uma série que todo mundo provavelmente já viu, que aparece o RPG de mesa, inclusive é o D&D. E uma curiosidade, o vilão da série, ele é um monstro do D&D, que ele existe desde 1974, o Demogorgon lá. Bom, como funciona a mecânica do jogo? Para jogar o D&D, você precisa de dois tipos de pessoas na mesa. Você tem um mestre, que dentro das atribuições dele tá como desenvolver o background do mundo, ou seja, ele vai inventar o mundo todo, sabe? Os biomas, os tipos de raças que existem, as cidades que existem no mundo, tudo é o mestre que inventa, praticamente. Também tem como atribuição conduzir e narrar a história, ser o mediador de situações e juiz de regras, criar a imersão em ambientações. E existe o jogador, que geralmente são as outras pessoas. Geralmente a gente joga com mesas de 4 a 5 pessoas, dependendo do nível de experiência do mestre, né? Porque quanto mais pessoas, mais difícil ele tem, mais difícil fica para ele lembrar as histórias de todo mundo e fazer as interações. Mas dentro das atribuições dos jogadores tem como desenvolver o background do personagem, que eu vou explicar um pouco mais para frente, fazer a narração de ações. Já que ele é um jogo interpretativo, o seu personagem ele vai agir exatamente do jeito que você interpretar. Então ele pode ser um jogo de teatro também, sabe? É muito legal isso aí. E ter bom senso é muito interessante também quando você está jogando. Bom, quando você pensa em RPG de mesa, você também tem que pensar no sistema que você vai jogar. O que é o sistema? O sistema é o conjunto de regras ou as leis gerais do universo. Daí eu coloquei os três principais sistemas que eu conheço e que eu já joguei, que é o Dungeons and Dragons, que ele é o primeiro a ser lançado, o mais popular, e geralmente as aventuras são medievais. Aí também tem o Vampiro à Máscara, que ele é baseado em histórias de terror. Ele é mais focado no drama do personagem e menos na história geral. E ele tem uma má reputação, porque por ele ser de terror, quando as crianças estavam jogando esse RPG, que hoje em dia a maioria que joga é adulto, até um dado que eu peguei, por ser de terror, falar muito de demônios e essas coisas, os pais ouviam as crianças jogando e ele criava uma certa má reputação. É mais ou menos igual às cartinhas do Yu-Gi-Oh! E eu também quis colocar esse Tormenta RPG, que ele é 100% brasileiro e ele também é baseado em histórias medievais. Bom, aqui eu classifiquei como instrumentos, né? Assim, o RPG de mesa, ele não precisa de absolutamente nada para você jogar, basta sua criatividade e a narração do personagem e do mestre. Porém, se você tiver alguns instrumentos, o jogo pode ficar muito interessante. Esse primeiro instrumento que eu coloquei é a ficha do personagem. Nessa ficha, você vai criar seu personagem do zero.
Aí você vai colocar, tipo, a classe, que pode ser, por exemplo, um mago, um feiticeiro, um arqueiro, um bárbaro, um guerreiro. Tem infinitas classes e subclasses. Aí o nível, que é conforme a história vai passando, você vai aumentando o seu nível ou diminuindo, dependendo do mestre. A raça, pode ser um orc, pode ser um anão, pode ser um elfo, pode ser um monte de coisa. O nome do seu personagem, as características físicas, as habilidades, por exemplo, se ele é bom em subir em árvore, se ele é bom em pescaria, se ele é bom em tirar o alvo, as tendências, se ele é mau e caótico, se ele é bom e neutro, se ele é... Bom, as tendências, as divindades, que é se ele segue algum deus, os itens, todos os itens que você vai conseguindo através da sua aventura, você anota na sua ficha, e os atributos, que é tipo, se ele é um personagem forte, se ele é um personagem carismático, se ele é um personagem ágil. Isso aqui é muito legal também. Outro instrumento que é provavelmente mais importante, que não pode faltar, né? Que é o dado. Tudo no RPG é decidido basicamente no dado. Então, se você for uma pessoa que tiver sorte, você vai se dar muito bem nesse jogo. E aí eu coloquei mais para título de curiosidade mesmo, alguns conjuntos de dado. Porque geralmente a gente é acostumado só com o dado de 6 faces, né? Mas no RPG, como existem outras probabilidades, você precisa de outros tipos de dados. E aí eu coloquei, por exemplo, o D3, que é o dado com 3 faces, que é a pirâmide, o D4, o D6, que é o convencional, o D10 e o D20, que ele é o mais clássico do RPG. E aí eu coloquei alguns com designs diferentes. Inclusive, esse terceiro que eu coloquei é muito legal, que ele tem LED para a galera que curte jogar no escuro. Eu acho bem interessante. Aqui está um outro instrumento também, que ele não é necessário para jogar, mas ele pode deixar a sua aventura muito melhor, que são os livros de histórias. Por exemplo, se o mestre ele não é muito experiente, ou se ele não está muito criativo no dia, existem livros que podem auxiliar a criação da história, do personagem, dos monstros, de tudo. Vocês podem ver ali no exemplo que eu coloquei do D&D, que tem o manual do monstro, o manual da dungeon, que é tipo o calabouço, o manual do player, sabe? Que é as características básicas dos jogadores. Agora vamos para ambientação e imersão. A graça do RPG de mesa é você imergir na história. A partir do ponto que você está na mesa, por exemplo, eu paro de ser o Gabriel e eu viro o meu personagem. Quanto melhor eu narrar a minha história, quanto mais eu fingir, quanto mais eu interpretar, mais pontos eu ganho de interpretação, se o mestre for considerar esquisito, e mais legal fica a história para quem está jogando, porque ele é justamente um jogo de interpretação. Eu coloquei para vocês darem uma olhadinha os mapas que a gente pode utilizar como instrumentos também. Por exemplo, o mapa mundi ali na esquerda, onde tem cidades, tem biomas, tá vendo? Florestas, montanhas, neve, deserto. E também coloquei na direita um mapa mais em proporções menores, por exemplo, o mapa de calabouço mesmo, sabe? Para você ter alguma orientação visual, só para você não ficar muito perdido na interpretação. Se você quiser também, você pode colocar uma ambientação de música, que é igual eu estou colocando agora. Se vocês pesquisarem no YouTube, vai ter infinitas playlists de RPG. E aí você pode, por exemplo, estou jogando uma aventura medieval. Vou colocar o som de uma taverna para o pessoal se ambientar ali. Ou estou jogando uma aventura cyberpunk. Vou colocar um som de eletrônico, sabe? A ideia é você ficar bem imerso no jogo mesmo. Tem gente que fica tão imerso que o pessoal vai fantasiado para as sessões, ou seja, senta na mesa fantasiado. E eu coloquei alguns exemplos que não necessariamente você precisa jogar numa mesa. Você pode jogar ao ar livre, você pode jogar no Discord, você pode jogar nas plataformas de RPG, tem infinitas possibilidades. Mas e quem ganha o jogo? Ganha o jogo... Opa, pulei um slide aqui. Deixa eu só tirar isso aqui da minha frente. Ganha o jogo quem se diverte mais, porque o que realmente importa na vida é o que se faz com o tempo que nos é dado. E essa frase é lá do Senhor dos Anéis. Gente, essa foi minha pequena apresentação rápida sobre o RPG de mesa. Eu não sei se alguém já teve alguma experiência com isso, mas se não teve, eu acho que vale a pena, porque ajuda muito na narrativa.
em perder a vergonha, melhora um pouquinho a dicção e é super divertido. Então, obrigado e nos vemos em breve.